Bem-vindas a essa nossa live de aquecimento da Jornada das Mulheres Sem Culpa, que está vindo aí dias 17, 19 e 21 de outubro. Vão ser 3 aulas ao vivo, gratuitas, onde eu vou ensinar vocês a tomar decisões e dar um rumo nessa sua vida aí, de uma vez por todas, em 5 passos, que são a base aí da minha mentoria. Então, bem-vindas! A gente está de volta aqui com o nosso Chá Comigo. E atendendo aos pedidos de vocês, hoje a gente vai falar sobre relacionamentos. Mais especificamente, vou falar sobre 3 passos para destruir um relacionamento. Então, já entrando aqui no nosso assunto, quero dizer uma coisa para vocês. Imagina aqui, olha que linda essa caneca que eu ganhei, tá? Imagina o trabalho que deu para fazer isso, para moldar a forma, para preparar, para fazer o desenho, enfim. Se eu quiser destruir, é só eu jogar no chão. Se eu soltar aqui agora, em poucos segundos, essa caneca se foi, tá? Então, sempre quando eu estiver falando de construir ou destruir algo, destruir toma 1 segundo. No relacionamento não é diferente. Então, se você vai construir um relacionamento, vai te dar trabalho. Vai levar tempo, vai precisar de disciplina, vai precisar de constância, você vai precisar construir confiança, você vai precisar aprender de fato na experiência o que é amor, essa palavrinha aí que ninguém conhece e todo mundo quer aprender o que é. Agora, para destruir, a gente toma 1 segundo. 1 segundo basta, é só eu soltar ela aqui no chão que ela já foi, tá? Essa folha de papel, para ela existir, né? Tiveram que ir lá, pega madeira, processa, faz tudo, mistura com não sei o que, prensa. Vai pra papelaria, a gente compra, ó, 1 segundo, tá? Então, tudo que vocês forem construir necessita disciplina, constância. Tudo que vocês forem destruir, basta 1 segundo. Então, na relação não é diferente. Quem quer manter, quem quer alimentar isso, precisa ter primeiro consciência da velocidade em que as coisas vão embora. Então, quando eu tomo consciência desse intercâmbio que acontece, de como ele acontece, é que eu começo a ter a possibilidade de cuidar, de alimentar aquilo ali para que cresça. Então, o intercâmbio funciona da seguinte maneira, quando a gente está falando de um relacionamento. Eu queria que primeiro que vocês pensassem o seguinte: em uma relação, a gente está falando de uma troca de energia, tá? Eu vou falar um pouquinho sobre as energias, mas eu não quero que fique muito subjetivo, mas entendam da seguinte maneira, eu acho que é a forma mais simples de explicar. Toda energia, ela se movimenta em espiral. Então, imagina aqui, toda energia ela vai se movimentar em uma espiral ascendente ou descendente, tá? É assim que movimenta a sua corrente sanguínea, é assim que se movimenta a Terra sobre si mesma em rotação, a Terra ao redor do Sol. Então, toda a energia se movimenta em espiral. A gente está fazendo trocas, tá? Então, quando a gente está fazendo um intercâmbio num relacionamento, aquilo que está sendo oferecido vai tender a puxar a gente para oferecer mais do mesmo. Então, se existe alguma troca no negativo, eu vou ficar tendenciosa, se eu não estiver atenta, a ser puxada por essa energia também, tá? Nesse movimento aí, imagina um furacão, um maremoto. Então, é como se a gente não está muito atento, na relação também começa a acontecer ou uma troca de mais agressão, de mais ofensa, de mais violência, por exemplo, de mais desrespeito, de mais indiferença, ou uma troca de mais carinho, de mais atenção, depende do que está acontecendo. E olha essa cena, e a gente precisa prestar atenção nisso. O ser humano, infelizmente, a gente ainda, vou falar dessa forma porque eu acho mais bonito, o ser humano ainda precisa despertar para muita coisa. Nós somos ainda tendenciosos ao negativo. Você está viajando numa estrada e aí você vê, né, um pôr do sol maravilhoso com uma plantação de girassóis linda. Você fala, não, que lindo, e passa, segue a viagem, né? Agora, se é um acidente, se tem gente espedaçado, se tem caco de vidro no asfalto, o engarrafamento é garantido. Porque todo mundo desacelera e vai passando devagarzinho, quer saber se morreu alguém, se não morreu alguém. E aí
Se for só o pôr do sol com a plantação de girassóis, ok. Não interrompe o trânsito por isso, tá? Agora, se for um acidente, se tiver sangue na pista, e aí começa todos os carros a passar bem devagarzinho, e a gente começa a desacelerar, né? Porque quer ver, né? Quer saber o que aconteceu, quem bateu em quem que morreu. Essa é a tendência para o negativo. Nós ainda somos assim, mas eu confio que a humanidade está despertando, eu confio que a gente vai, como pais também, aprender a lidar melhor com as crianças e treinar essa percepção de mundo de uma forma mais saudável, de uma forma mais amorosa. Mas ainda assim, nosso tema de hoje é como 3 passos para destruir um relacionamento. Bom, quem tá chegando aí já conhece como é que funciona aqui na live, manda aí no aviãozinho, caminha para as amigas. Estamos de volta com o nosso chá comigo. Eu estou com o meu tradicional chazinho de alecrim. Me conta aqui, vai colocando aqui nos comentários quais vocês acham que seriam os 3 passos para destruir um relacionamento. O que acontece aí na relação de vocês que vocês sentem o cheiro de destruição no ar, né? Me dá uma pista de por onde passa o pensamento de vocês. E antes, para eu começar também um pouco mais a fundo, quando a gente está falando nos relacionamentos, a gente está falando de todo um caminho construído desde a infância. Então a gente projeta e revive, né? A gente experimenta de novo nos relacionamentos amorosos todas as marcas que a gente carrega da infância, inclusive as marcas do nascimento, tá? Então, o primeiro trauma de todo ser humano é o trauma do parto, é o nascimento. Ele é traumático tanto para a mãe quanto para o bebê. Ele é o primeiro e ele deixa uma marca impressa no nosso corpo, tá? Inclusive ele volta no relacionamento. Então, eu me caso com um homem, eu me relaciono com um homem, eu namoro com esse homem, eu deito com ele, eu tenho relação sexual com ele, durmo com ele. Quando eu abro o olho de manhã, eu tô vendo o pai, tá vendo alguma outra pessoa que te marcou na infância, e aí vem todas as projeções, aí todas as reações emocionais que envolvem aquela história antiga, não a atual. E é isso que vai começando a acontecer nos relacionamentos. Nós trazemos de volta tudo aquilo que a gente experimentou na vida e que botou no pacotinho da palavra amor, que a gente acha que é amor, que a gente chama de amor. Não necessariamente é a mesma coisa que o outro entende. Então, são muitas vezes 2 pessoas falando idiomas completamente diferentes e achando que um tem a obrigação de entender o outro e não tem. Ou a gente faz o esforço de comunicar e entender qual é o idioma do outro, ou isso não vai funcionar bem, tá? Vamos ladeira abaixo juntos. Enfim, é isso. Nós trazemos lá as experiências, aquilo que disseram pra gente que é amor, né? Enquanto a gente estava lá. E olha como é interessante. A gente precisa despertar, precisamos de consciência com relação a isso, tá? A gente ensina, eu como mãe também, e vejo isso, e nós, enquanto pais, olhamos para as crianças e vamos corrigir coisas que as crianças fizeram ou fazem e que não estão dentro do esperado, dentro do que gostaríamos que fosse. E aí a gente briga, a gente fala de uma maneira ríspida, ou às vezes grosseira, e no final a gente arremata assim, né? Olha, eu faço isso pelo seu bem. Eu faço isso porque eu te amo. Tá? E a criança vai crescer escutando isso. É porque me ama, é porque me ama, é porque me ama. Em 1900, Adão e Eva, quando eu ainda estudava as terapias sistêmicas, quando eu estava lá nas minhas primeiras formações, tinha um filme que eu vi em VHS. Tem gente aqui que ainda nem sabe o que é VHS, mas chamava O Pianista. Naquele filme a gente estudava sobre duplo vínculo na comunicação, sobre as distorções com relação às esquizofrenias, etc. e tal. E é um filme muito marcante porque o filho era um pianista, tá? E o pai espancava ele. E enquanto o pai espancava, ele dizia: eu faço isso porque eu te amo. Tá? Essa é a construção do duplo vínculo. Óbvio que é uma cena extrema, não estou dizendo de espancamentos, mas em pequenas doses a gente faz isso com as crianças o tempo inteiro. Tá? A criança tirou 7 na prova, mas eu tinha que ser 10, você consegue fazer 10.
Então, a sensação de que não é o suficiente, a sensação de que fez pouco, essa sensação de ameaça, ela tá ali permeando a infância ainda. E a gente precisa despertar com relação a isso. Por quê? Porque a gente cresce, vai pro relacionamento e vai carregando essas marcas. A gente vai confusa sobre o que é amor, o que é respeito, como é que é ser admirada, se eu realmente posso ou não, quem sou eu, como é que eu me sinto dentro disso, tá? E enfim, vou entrar então no nosso primeiro. Tem gente que colocou aqui sobre a indiferença, e a indiferença faz parte, sim, porque passa pela falta, a completa ignorância sobre nós mesmos, e a distorção está em entender de onde vem o que eu acho que vejo no outro, tá? Então, passo número 1 para destruir um relacionamento começa pela irresponsabilidade de saber quem eu sou e como é a vida que eu quero levar. Pausa pro trem passar. Acho que vocês conseguem escutar aí, né? Então, o passo número 1 da destruição de um relacionamento é a irresponsabilidade com relação a quem eu sou e como é a vida que eu quero levar. Quando eu não consigo definir isso, quando eu não consigo entender que o compromisso é primeiro comigo e com como eu me sinto na vida, a relação tá em perigo. Já começa por aí. Então, eu venho feliz de casa e quando eu faço essa tarefa, quando eu cuido de saber que quanto mais feliz eu sou, mais feliz eu consigo permitir que o outro seja, que eu não faço o outro feliz, eu só abro espaço para que isso flua, para que isso aconteça, eu compartilho daquele tempo com ele. Menos eu me perco, menos eu coloco o outro a perder. Quando eu sei que o compromisso primeiro ele é comigo, não é com o outro. Eu só posso admirar outra pessoa em liberdade quando eu já experimento a liberdade na minha própria vida. Então, esse é o passo número 1. Assumir a responsabilidade sobre como é a vida que você quer levar, o que você quer fazer da sua vida, como você quer sentir. Porque no momento em que você se perde disso ou delega essa tarefa para outra pessoa, começam demandas, começam cobranças, porque você precisa de algo. Você precisa de algo e começa a achar que é o outro que vai te dar. Tá? Isso é uma distorção imensa da realidade. Eu começo a achar que o outro é que vai preencher essa sensação que eu tenho de não saber, de me dar uma orientação, de não saber o que eu vou fazer da vida, de não saber o que eu quero, de não saber que talento eu tenho, que habilidades eu tenho, de não saber quem sou eu, quem é essa pessoa que mora aqui dentro desse corpo, o que eu quero, para que lado eu tô indo. Então, quando eu não assumo a responsabilidade disso, eu começo a demandar do outro que me preencha. Você vai me fazer feliz. Eu tô insegura porque você não voltou na hora que você falou que ia voltar. Eu tô me sentindo sozinha porque você não para em casa. Não, você tá se sentindo sozinha e você ia se sentir sozinha de qualquer maneira. Você está se sentindo sozinho porque você não entendeu que você é a sua melhor companhia. E aí a gente começa a demandar do outro, eu preciso do outro, eu cobro do outro. E toda vez que existe uma necessidade envolvida, existe tensão. Se você está com sede, começa a gerar um desconforto físico. A boca seca. A gente começa a ficar irritada. Dependendo do tempo que você está desidratando, você começa a ficar com dor de cabeça. Isso é uma necessidade física. Gera tensão. Toda necessidade gera tensão. Se você está com fome, você vai ficar irritada. Não converse comigo se eu estiver com fome. Não me pede nada se eu estiver com fome. Tá? Nem coisa passa perto de mim. Fora do horário. Quem me conhece já sabe. Ali tá na hora da leitura. Esquece a Letícia. Fome é necessidade. Você precisa ir ao banheiro.
desconforto, dor física. A matéria, esse bicho aqui que a gente vive dentro, corpo, sempre vai ter mais força, porque você só sobrevive dentro dele. Então, toda vez, do ponto de vista emocional, mesma coisa. Se você começa a deixar necessidades tomarem conta do relacionamento, o relacionamento começa a gerar tensão, começa a ter fricção nessa relação, começa a ter cobrança. Tá fazendo sentido aí? Levanta a mão. Então, eu sempre vou enxergar no outro aquilo que eu ainda não tô fazendo bem feito. Então, aquilo que eu não tô fazendo bem feito ainda, eu vou sempre achar e começar a projetar que é o outro que não faz por mim. Então, a liberdade que eu ainda não alcancei, eu começo a falar que é o outro que não me dá. Que é o outro que me priva. Então, a pessoa que ainda não aprendeu a lidar com a vida dela de uma forma livre é aquela que vai relacionar com a ciumenta, com o ciumento obsessivo. Que vai ficar ali monitorando cada passo, olhando cada mensagem, pedindo de 10 em 10 minutos uma notícia, tá? E essa pessoa vai dizer que se sente aprisionada pelo outro. Mas é só porque ela ainda não entendeu o que é ter uma vida livre. O que é construir o espaço dela de respeito. E aí eu projeto. E aí eu começo a culpar o outro. Tá? Então, quando eu não admiro a mim mesma o suficiente, quando eu não acho que eu tô trilhando um bom caminho na vida, quando eu não admiro o que eu aprendi, o meu intelectual, quando eu não me vejo como uma pessoa bonita, quando eu não me admiro enquanto pessoa, não é só beleza física, tá? Quando eu não admiro quem eu sou, aquilo que eu desenvolvi, as minhas virtudes, quando eu não admiro isso, eu começo a dizer que o outro não me vê. Me dê o amor que eu não sinto por mim mesma. É aí que começam as pelejas, as inseguranças, os conflitos, as discussões. Eu ainda não me admiro o suficiente e quero que o outro faça isso por mim. Me convença de que eu sou uma pessoa amável. Me convença de que eu mereço atenção. E aí sabe o que vai acontecer? Se o outro tentar, você vai achar que ele é louco, provavelmente vai ficar desinteressada dele. Porque enquanto você não faz por você, ninguém faz. Nada que o outro faça vai servir. Número 1 para destruir uma relação. Permaneça irresponsável com quem você é e o que você quer ser. Finja que isso vai cair como um pó dourado na sua cabeça um dia na vida. Pronto. Rapidinho você tá cobrando do outro, rapidinho a relação vai virar conflito, tensão e necessidade. Necessidade. A necessidade, ela se torna uma prioridade. Então, como eu estava dizendo aqui, se eu tô com fome, a prioridade é comer, acabou. Então, se eu me sinto sozinha, isso é uma necessidade. A prioridade é essa. Não sobra espaço para relacionar. O outro vai ter uma obrigação com você. Entre aspas, né? Você vai achar que ele tem. Mesmo que ele não tenha. Então, eu fico brava comigo porque eu não encontrei os caminhos de me amar o suficiente, de me admirar o suficiente. E aí eu começo a violentar o outro. Como, Letícia? Monitorando, cobrando, gritando, exigindo, stalkeando, mexendo nas senhas nos celulares, implicando com as amizades, com os hobbies, com tudo. Eu violento o outro, eu desrespeito o outro. Quando eu ainda não encontrei os caminhos de admirar o que eu faço. Eu durmo e acordo e não entendo o que eu fiz hoje. Nossa, mexi o dia inteiro e não fiz nada. Se você vai dormir
e não se sente uma pessoa melhor, tem coisa errada. Presta atenção. Não é culpa de ninguém, não. Você tá distraída. Você tá distraída. Todo dia, quando você for dormir, você tem que ter caminhado um pouquinho mais na direção daquilo que você quer. Ah, tá, mas do que você tá falando, Letícia? Você tá falando de relacionamento, de carreira, Eu tô falando de relacionamento. Hoje, o nosso tema hoje é 3 passos para destruir um relacionamento. Agora, dentro desse primeiro passo, está exatamente saber quem você é e aprender a admirar você mesmo. Então, se você quer, na sua carreira, alcançar uma determinada promoção que exige uma determinada certificação. Você tem que fazer um determinado curso para você conseguir aquele cargo que você quer. E aí você compra o curso. Nossa, consegui o dinheiro, comprei o curso. Faz a primeira aula. E aí quando começa a segunda aula, você não vai. Você não assiste. Quê? Como assim? Entende? Você é um tiro no pé. Você vai dormir, você vai acordar, você vai falar, nossa, não tô conseguindo. E aí você está minando a sua própria autoestima. Você está destruindo o seu senso de merecimento. É você que está fazendo isso. Não sou eu, não é o namorado, não é o noivo, não é a namorada, não, é você. Você não está todo dia deitando e dormindo. Fiz hoje um pouco mais na direção do que eu quero? Ah, ok, fiz. Eu assisti uma aula do projeto que eu tenho lá, tá? Isso vai preenchendo internamente o seu senso de merecimento, sua noção de amor próprio. É assim que você vai construindo isso. Isso vai afetar a sua relação diretamente. Porque se você deixa esse buraco crescer, se você segue dia após dia fingindo que a responsabilidade não é sua, achando que alguém vai um belo dia te colocar lá naquele lugar que você quer, em pouco tempo você começa a cobrar do parceiro isso. Lembra que eu falei? O relacionamento é o caminho a Deus, tá? Tudo aquilo que vocês precisam desenvolver, a oportunidade está em relacionar com alguém. Que essa pessoa, ela vai despertar em você todas as feridas que você ainda não curou. E isso não é ruim, não. Isso é ótimo. Porque tem coisas que a gente só experimenta em companhia mesmo de alguém. E a gente só vai poder desenvolver se tiver com alguém mesmo, tá? Dentro da bolha, sozinhos, você fica lá, seguindo as instruções dos seus próprios algoritmos e lendo só os assuntos que você mesmo interessa de acordo com o que você quer, sem buscar, porque é isso que a globalização está fazendo aí com a população. Ninguém mais vê nada que não interesse, que não concorde. Tá? As pessoas, por isso que tá essas guerras frias acontecendo, qualquer discordância de opinião vira motivo de briga, de violência física, porque as pessoas não questionam mais nada. São cheias de certezas. Enfim, mas não posso sair do assunto. Foca, Letícia. Então tá, número 1, se você tá brava com você mesma, porque não encontrou os caminhos para se admirar, para se amar, o que você começa a fazer é exigir do outro, violentar o outro diante disso que você ainda não encontrou, como se o outro tivesse que te mostrar qual é o caminho para você ser admirada. Então, se ele não diz para você, nossa, você tá linda hoje, nossa, que legal esse projeto que você fez, nossa, eu admiro muito o modo como você fala de tal coisa. Se o outro não fala essa coisa para você todo dia, você começa a se sentir o cocô do cavalo do bandido. Por quê? Porque você não tá alimentando isso. Porque se você está cuidando disso todo dia, esse movimento ele vai vir orgânico. Você não vai nem precisar ficar esperando, não. Porque quando a gente está fazendo por nós, as pessoas veem. É interessante ver alguém que se ama. É interessante ver alguém que se cuida. A gente quer ficar perto, sabe? Atrai. É uma energia que atrai. De novo, ó. Puxa. Então, que tipo de corrente eu vou entrar? Eu vou entrar nessa corrente que amplia, que cresce, ou eu vou deixar que a corrente da violência siga? Por quê? Na hora em que eu violento o outro para que ele me ofereça o que eu não dou conta de me oferecer, através da cobrança, através do conflito, o outro também pode ser que me violente, porque ele também tem fome, sede,
ansiedade, marcas no corpo, experiências. Então, todo mundo carrega dores e histórias, tá? Todo mundo carrega. Não é só você que passou dificuldade na vida. Não é só você que tem traumas na vida, que foi traída. Né? Você não é a única pessoa que foi traída nesse mundo. Você não é a única pessoa que foi enganada. Não é a única pessoa que sente insegurança, que sente ansiedade. A humanidade precisa despertar. Nós ainda treinamos crianças assim. Nós crescemos. É um reflexo daquilo, da nossa habilidade de ser resilientes ou não. É só um reflexo. Então, eu violento o outro para que o outro me violente de alguma forma. Por quê? Porque na hora que o outro me violenta, eu confirmo a minha ideia inicial. Todo mundo quer ter razão, realmente ele não me ama. Realmente ele não me respeita. Olha como é que ele falou comigo. Eu nem me dou conta de quanto eu já tinha provocado, de quanto eu já tinha instigado, do quanto eu já tinha invadido. Tá? Vou dar exemplos aqui para vocês. Às vezes, numa relação, eu falo muito sobre isso com as mulheres que tendem a se posicionar como mães dos parceiros. De modo geral, as mulheres tendem a se converterem em mães, filhas ou inimigas dos parceiros. Começa a guerra. Quando nada funciona, começa a guerra. Às vezes oscilam nesses papéis, mas de modo geral tendem a ir para um desses. As que ocupam lugares de mãe, por exemplo, que fazem tudo, que organizam tudo, que vem o parceiro dando chilique e ok, e não dão espaço para que o outro cresça, tá? Não se posicionam, elas não mostram o que elas querem. Porque mãe é assim, vai pro banheiro, toma banho com a porta aberta, toda hora alguém interrompe, não fecha a porta, não tem espaço, tá? E aí ela leva isso para a relação. Quando ela leva isso para a relação, isso é um tipo de violência. Porque eu não permito que o outro se posicione como homem diante de mim também. E essa violência vai gerar um outro tipo de violência. E a gente não vê, não tem consciência de como é que o movimento está acontecendo. Às vezes, de modo sutil. Então, eu não sou capaz de colocar um não, de colocar um limite com amor. Eu entendo ainda o limite como algo que o outro vai ficar com raiva. Então, eu não vou falar que eu não quero ir em determinado lugar. Eu vou com a cara ruim, emburrada, com raiva, não converso com ninguém, porque eu não queria falar que eu não vou. Porque se eu falar que eu não vou falar que eu sou chata. Eu não quero que fale que eu sou chata. Entendeu? Porque eu preciso que as pessoas me amem. Volta lá na necessidade. Então, eu não coloco o limite, eu vou de cara ruim, fico emburrada, não desfruto, estrago o ambiente com o meu mau humor. Tá? E isso é um tipo de violência. Isso é um tipo de violência. Se eu não me respeito, não espero outra coisa do mundo do lado de fora. Bom, se é um ambiente que não me faz bem, olha, eu gostaria de ficar em casa. Ou eu gostaria de ir para outro lugar. E essa é uma forma... Que mosquito é esse, meu Deus? Então se eu não me respeito, o outro não respeita. Ou eu começo a entender que eu preciso oferecer primeiro, me nutrir primeiro daquilo que eu preciso, ou eu estou destruindo a relação por irresponsabilidade. Então, olha só. Eu fui num jantar maravilhoso, daqueles clássicos, um cruzeiro, que serve aquelas entradas divinas, aí depois vem um prato principal divino, que parece uma escultura, que você não sabe como é que a pessoa organizou uma comida no prato daquele jeito, e depois vem a sobremesa da mesma forma, linda, maravilhosa, tá? Quando eu recebo, são lindos, maravilhosos, são deliciosos, mas são pequenas porções. Se eu estou faminta, se eu tenho necessidade de comer aquilo, se eu estou desesperada de fome, a chance de eu saborear aquele prato é muito menor. Alguém faz esse mosquito ir embora. Pelo amor de Deus, o que é isso? Vou voltar. Então, se eu vou para um restaurante lindo, num cruzeiro, onde vão me servir um prato maravilhoso, aquelas porções lindas, esculturadas,
bem montadas, e eu estou desesperada de fome, eu vou devorar o prato. Talvez eu não, em segundos, eu acabo com aquilo ali. Porque eu tô com fome, tenho a necessidade de comer. A mesma coisa com o afeto. Se eu estou vazia, se eu estou sedenta desse afeto, se não tá em mim nada, se eu sou um buraco sem fundo com relação a respeito e afeto, e alguém aparece na minha frente para relacionar, eu devoro essa pessoa, eu destruo essa pessoa num segundo. Porque eu vou tentar arrancar dela em desespero aquilo que eu não consegui me oferecer ainda, que é admiração. A palavra que mais combina com amor é admiração. Se eu não me admiro, enquanto mulher, enquanto profissional, enquanto mãe, enquanto amiga, se eu não me admiro, não espere admiração de fora. Construa o modelo de pessoa que você quer ser. É sua tarefa, é sua responsabilidade. Então, o passo número 2 é não reconhecer a origem do outro. Então, gente, quando nós chegamos nesse mundo, ainda, né, só aquela bola de carne que acha que a mãe é um pedaço dela, nós vamos, aos poucos, recebendo informações sobre como é que sobrevivemos, né? Essas informações, elas vão vir de 4 pilares básicos: família, educação, cultura, religião. Isso vai formar o seu ego, isso vai formar o seu sistema de crença, isso vai formar em você um hardware, uma programação de sobrevivência. Para essa programação de sobrevivência surgir, existem marcas que ficam no nosso corpo. Essas marcas, esse pacote que vem, ele vem por inteiro. Se eu não reconheço de onde o outro vem, se eu não respeito quais são as marcas que esse homem, que essa mulher tem, vindo desta origem, se eu não aceito isso, não tem como eu começo a entrar em conflito. Então, o que eu vou dizer para vocês? Às vezes você vai se relacionar com uma pessoa que vem de uma situação, vou criar uma cena hipotética aqui, tá? Onde houve muita escassez, onde teve muita fome, por exemplo, passaram muita dificuldade financeira. Essa pessoa, essa criança que viveu aquela dificuldade, aquela escassez financeira, essa criança, ela tem marcas com relação a isso, que você talvez não tenha. E talvez justamente por ter vivido essas marcas, hoje, no relacionamento, ela se ocupa de ter sempre reservas, de não querer fazer aquela viagem, de querer economizar, de não querer gastar, de sempre ter... Ou então é aquela pessoa que vai para o extremo oposto, que está no excesso. Essa pessoa tem marcas. Ela se desorienta diante da escassez, por causa da história que ela viveu. Se você recebe essa pessoa na sua vida para relacionar e você não aceita, você não quer lidar com isso, se você não quer lidar com esse desajuste que surge nessa pessoa ao longo do tempo, ao longo dos dias, na hora de pagar as contas, na hora que recebe o pagamento, por exemplo, se você não recebe isso, a relação ela fica impossível. Você quer ensinar essa pessoa a ser de um jeito que ela não dá conta, porque ela tem marcas no corpo com relação às experiências que ela viveu. E não é só família, lembra? É família, cultura, educação, religião. Então, quando eu entendo isso, de onde essa pessoa vem, e eu sei que ela tem marcas no corpo, vamos supor que sejam marcas de abuso sexual, por exemplo. Às vezes você está se envolvendo com uma pessoa, você está relacionando com uma pessoa que sofreu abuso sexual na infância. E essa pessoa tem marcas. Tem marcas no corpo. Quando vai para uma experiência sexual, às vezes essa pessoa vai estar tensa. Ou vai chorar, ou vai desencadear emoções. Pode ser que aconteça 1, 2, 3 vezes, pare um tempo e volte depois. É parte daquela pessoa. Eu reconheço a origem, eu recebo você com tudo que você traz. E eu tenho paciência com a reação que você tem.
Eu consigo respeitar o que você está experimentando agora em função do que você carrega na sua mochila, na sua bagagem. Ao invés de eu entrar na paranoia, na loucura de achar que o problema é meu. Ah, é porque eu não botei o silicone. Eu vou fazer outra plástica na barriga, porque... a gente não tá conseguindo manter uma vida sexual ativa, deve ser porque eu preciso fazer mais um curso de pompoarismo. E eu começo a entrar em conflito interno. Não é por causa da reação do outro, é porque eu ainda não entendi de onde o outro vem, o que ele carrega. E aí eu começo de novo a me perder dentro do meu próprio vazio, da minha própria insegurança, da minha própria autoestima ferida, baixa. Como se eu fosse a responsável por fazer alguma alteração no outro. E não sou. Eu respeito, eu aguardo, eu dou tempo para que a pessoa se restabeleça, eu dou espaço para que essa pessoa busque ajuda e se encontre. Ao invés de entrar na demanda de novo, na cobrança. Talvez o outro não consiga, talvez seja demais. Então, eu entendo que eu não tenho a responsabilidade de mudar no outro algo que faz parte do destino dele, da experiência que ele precisou passar, do que estava ali marcado para a volta daquela pessoa. Eu saio desse lugar de responsável, de salvadora da pátria, de algo que não está relacionado a mim. Eu entendo o outro completo, com o que ele traz. Dentro da experiência. Isso traz paz, gente, para você. Isso traz paz interna. Não quer dizer que vocês vão ter que lidar com tudo e qualquer coisa. Lembrem que o primeiro passo para destruir é a irresponsabilidade sobre você mesma. Então, se o outro traz coisas que não procedem, que você não suporta também, porque você está atenta a você. Você não é obrigada a lidar. Tá? Você tomou uma decisão. O que eu faço aqui agora? Como é que é o caminho? Que decisão eu tomo? Eu suporto isso? Posso lidar com isso ou não posso lidar com isso? E até se chegar ao ápice de um término, ainda assim é com respeito. Porque eu não vou culpar o outro por algo que eu não consegui fazer. Eu só reconheço a minha parte. Olha, esse é o meu limite. Não gero conflito em cima disso. Tá? O que a maioria dos casais fazem é criar relações X, sabe? As relação X, ela é assim, o casal se encontra, converge, em raros momentos o casal se converge em um ponto. Se encontra aqui, de vez em quando. E a gente precisa criar a consciência de construir a relação assim, em paralelo. Sabe? Com um vendo o outro, ao invés de ser isso aqui, ó. Tá fazendo sentido? Vocês estão me acompanhando? Dá sinal de vida. Se tiver perguntas, vocês vão mandando aqui nos comentários que a gente vai comentando aqui depois no final. Então, passo número 3, ele entra na questão... Então, o 2 é a origem do outro. Eu reconhecer o que o outro traz de bagagem. Quais foram os ambientes que o outro passou, quais foram as experiências que ele trouxe, o que essa pessoa aprendeu na religião que essa pessoa recebeu, o que ele aprendeu, quais foram as vivências dessa pessoa, quais são as marcas que essa pessoa traz. Eu sei das minhas e eu recebo o que o outro traz do jeito que ele é. E o terceiro passo é culpar os nossos pais pelas marcas que a gente carrega. Ontem eu tava com uma pessoa, com uma mulher. É interessante como é que essas coincidências acontecem, né? Vocês sabem que eu não acredito em coincidências. Então, curiosamente, ontem, pouco depois que eu estava revisando o conteúdo aqui da nossa aula de hoje, eu fui atender uma mulher que está num conflito imenso, com crises de ciúme absurdas, com o marido. Então não tem paz, tá? Se ele for comprar pão na padaria e demorar
15 minutos a mais, ela já destabiliza toda em casa e já começa a guerra quando ele chega, tá? E óbvio que ninguém aguenta isso por muito tempo. Então, é o tipo do casal que eles estão ali brincando de gato e rato, tá? Na hora que ele estressa muito e cansa, ela para com esse movimento, e aí ele inicia o dele, porque ele tá raivoso. Ele acumulou a violência, raiva, ele conteve, ele não fez nada, ele tá ali tolerando aquilo tudo. Aí ele começa a vingar. E ela começa a recuar, porque o casal ele vai ter que convergir de novo. Então, tá naquele momento assim, tá? Aí ela recua no movimento e ele começa o dele. E aí ela cansa, porque um abusa do outro. É violência o tempo inteiro, tá? Na hora que tá quase matando o bichinho, que ela tá quase pra desistir, ele para. E aí ela começa o movimento dela de novo. Então essa é a dança, gato e rato. Né? Eu corro atrás de você, depois você corre atrás de mim. Tá? E para não matar o bichinho, a gente dá uma pausa. Aí a gente se encontra um pouquinho. Faz uma convergência. Daí a pouco começa a dança toda de novo. Então, curiosamente, ela estava falando sobre os processos dela. A gente está no processo terapêutico, óbvio. E aí volta lá nas experiências da infância. E ela falou a seguinte frase, não é que eu queria culpar, e a gente fala disso com muita dificuldade, mas é o fato. Não é que eu queria culpar meus pais, mas eu acho que eles me estragaram um pouquinho por causa de tal coisa. E esse é o terceiro passo para destruir um relacionamento. Começar a culpar os pais pelas ferramentas que eles não foram capazes de nos oferecer. Então, quando eu começo a achar que eu tinha que ter aprendido tal coisa em tal época, que por causa disso, hoje eu não faço o que eu preciso, eu começo a querer delegar isso a alguém, culpar alguém por isso, eu perco totalmente a minha energia de fazer a transformação que eu preciso agora. Então, os meus tataravós ensinaram algo para os meus bisavós, que ensinaram para os meus avós, que ensinaram para os meus pais. Se eu não ficar atenta, eu vou ensinar para meus filhos sem perceber. Absolutamente sem perceber. Que a gente faz no modo inconsciente. Gente, eu estava agora, esse mês eu fui fazer um treinamento em Marrocos. E a gente foi fazer uma visita num dos palácios do primeiro-ministro. Vou esperar um pouquinho para o carro do pão passar. Porque senão depois as meninas vão cortar esse vídeo aqui, elas vão me xingar, né? Então, ó, tava fazendo esse treinamento, a gente foi visitar, e toda a cidade de Marrocos está em reforma pela... Vou continuar, pausa. Tá dando para ouvir aí? Pode chegar o carro do pão. A Janete que adora o carro do pão. Vocês estão escutando aí? Me fala. Aqui você encontra pão de sal francês. Não queremos pão, gente. Chega de farinha de trigo processado. Vamos comer melhor, porque o corpo precisa estar nutrido e conectado com a natureza. Tá bom, o carro vai passar, tá? Enquanto isso, vou introduzir aqui. Então, toda a cidade de Marrocos está em reforma, tá? Eles estão reformando o patrimônio histórico, os monumentos e tudo mais. E lá, o que eu quero falar não pode ser com essa música no fundo. Depois eu repito. Ai, ele não vai embora, gente. Há muita gente querendo comprar pão nessa rua. Olha, parado bem na porta da minha casa. Socorro. Acho que ele vai. Ó, continuemos. Então lá, eles estão em reforma, a cidade inteira, tá? E eles têm um modelo de decoração que é muito interessante, porque eles pegam... É como se fosse um mosaico, mas não é exatamente um mosaico, porque o mosaico aqui a gente pega os azulejos, os pedacinhos e vai montando os desenhos com aqueles pedacinhos, não necessariamente eles são iguais. Ai, vai. Lá, a decoração das paredes ela é feita com azulejos cortados e decorados. Os azulejos eles são cortados em pedaços praticamente idênticos e eles são desenhados. E aquilo é feito de modo manual,
Olha o que é a tradição, olha por que a gente continua ensinando a mesma coisa que o tataravô ensinou pro bisavô, pro avô, pro pai, a gente ensina pro filho, mesmo quando não faz sentido. Quando acabar essa live, eu vou postar nos stories a foto disso aqui que eu tô contando agora pra vocês, tá? Então, a Unesco está reformando a cidade toda lá de Marrocos, estão patrocinando toda a reforma. E um dos palácios que a gente visitou, que era o Palácio do Primeiro-Ministro, é maravilhoso, gente. Ele é maravilhoso. E ele é todo decorado, piso, parede e teto, com azulejos desenhados à mão, tá? As paredes são desenhos montados, cada pedacinho de quadradinho de azulejo assim é desenhado à mão e é colado ali. Então é uma arte milenar, né, passada de pais para filhos, e eles estão reformando o castelo com isso. E aí, num dos cantinhos lá no dia que a gente foi, tinha um rapaz preparando as peças de uma determinada área. Esse rapaz estava num cantinho, um corredorzinho, tinha as ferramentas dele, um monte de pedaço de azulejo para todo lado. Ele tinha como se fosse uma bigorna, um ferro onde ele apoiava a peça que ele ia desenhar. Do lado desse apoio tinha umas espumas, 2 espumas, que é para ele colocar o joelho. Então o rapaz, devia ser um rapaz de uns 30 anos, não sei, tô chutando, tá? O que me parece. Ele veio, ele ajoelhou com as pernas sentadas para trás assim, joelho na espuma, o corpo jogado para frente, desenhando com a marretinha cada pedacinho de azulejo para colar no palácio inteiro. Imagina o tempo. Quando eu olhei para aquela cena, primeiro eu senti a dor na coluna por ele. Segundo, meu joelho, eu já não andei direito de ver e de imaginar aquele moço horas ajoelhado naquela posição, fazendo aquele desenho. E o que passou pela minha cabeça é, gente, por que não tem uma mesa? Por que não tem uma mesa para ele fazer isso? Por que não pode sentar numa cadeira? Porque é isso aqui, ó. Uma pecinha, ferramenta, desenho. Mas por quê? Porque a tradição ninguém questiona. Ninguém pensa. É inconsciente. Passa. Foi assim que ele aprendeu. O avô dele, o bisavô ensinou assim pro avô, o avô ensinou assim pro pai, o pai ensinou assim pra ele faz assim. Sabe? Então alguém grita com a gente na infância e fala que ama, bate, fala que ama, a gente vai e faz porque fizeram assim, aprendi assim. Eu não paro para pensar no susto que eu tô dando na criança, na fragilidade no corpo da criança. Eu não paro para entender o que é uma marca traumática dentro de uma criança. Não, eu só faço. Não quero ter o trabalho de pensar em uma coisa diferente para fazer, porque vai exigir muito de mim. Evoluir é isso. O ser humano não quer. Nós não queremos aprender, nós não queremos inventar coisas novas, não. Nós vamos criticar. Eu faço isso porque a culpa é da minha mãe, porque minha mãe fazia assim, me ensinou assim. A culpa é dela, ela gritava com minha mãe, era narcisista. Minha mãe era grossa. Minha mãe não ligava pra mim, ela só gostava do meu irmão. Tudo pro irmão podia, pra mim não. Então é por isso que hoje eu fico insegura, assim, eu não tenho autoestima, eu acho que tudo que eu faço tá ruim. Tá bom, vai sentar na cadeira e vai ficar assim. Não vai transformar. Então, qual é a tarefa que eu tenho enquanto adulto, se eu já passei a ter consciência com relação a isso? Eu sei que seja lá qual for a ferramenta que eu recebi, mesmo que eu discorde, mesmo que eu ache que não serviu para nada, eu sou a pessoa que vai transformar aquela ferramenta. Eu que tenho essa tarefa. Eu recebi aquela, eu posso achar que não serve para nada, tudo bem. Posso achar que não funciona, posso acreditar que não funciona. Não importa, sou eu a pessoa que vou transformar essa ferramenta. Ponto. Não é culpa de ninguém, ué. A humanidade tá aí assim e precisa evoluir a partir disso. Então nós, mulheres, de modo geral, quando temos conflito com a mãe, temos conflito com o relacionamento.
Os homens, quando tem conflito com o pai ou com a mãe, com o pai e com a mãe, e ou eles têm conflito no relacionamento. Entende? Por quê? Porque, de modo geral, a mãe, ela indica um caminho para a mulher buscar quem é o bom homem ou o mau, não importa. Então, dúvidas até aí, 3 passos. Primeiro, 3 passos para destruir, é rápido, tá? Se não tiver consciência do intercâmbio, não tiver consciência da troca, se eu não entender o que é que eu quero que cresça e como é que eu vou me nutrir internamente para estar aí, a partir disso, estar dentro de uma relação. Número 1, para destruir um relacionamento, irresponsabilidade de ser quem eu sou e de construir a pessoa que eu quero ser, de construir quem eu quero viver. Número 2, não reconhecer a origem do outro, o que o outro traz de bagagem, qual é a cultura, qual foi a família, qual foi a educação, o que essa pessoa aprendeu na religião. Número 3 é desrespeitar a minha própria origem e entrar em conflito com o que eu mesma recebi. Achar que culpas e desculpas vão justificar o que eu não consigo transformar agora. Certo? Dúvidas até aí, gente? Me dá notícia de como. Tem perguntas? Quando eu pisco o olho, já estamos aqui há 1 hora. Então, enfim, deixa eu contar para vocês uma coisa. Então, essa live de aquecimento da Jornada das Mulheres Sem Culpa. O que vai ser a jornada? Dia 17, 19 e 21, vocês vão ter 3 aulas gratuitas, onde eu vou ensinar 3 aulas gratuitas, onde eu vou ensinar 5 passos para vocês tomarem decisão e dar um rumo na vida de vocês, tá? Quem quiser participar da jornada precisa se inscrever no link que está na minha bio. Então, vocês vão clicar lá, coloca os dados de vocês vão ser direcionados para o grupo, onde vocês vão receber as informações, tanto das lives de aquecimento, dos encontros que vão acontecer e do dia da jornada também, tá bom? Tem mais chá comigo a caminho, nós vamos ter chá da tarde, acompanha aí nos posts, quem tiver no grupo recebe a informação fresquinha também. E quem quiser mandar temas, que tipo de tema vocês gostariam de ouvir aqui, pode mandar no direct, manda mensagem que eu vou organizando o nosso conteúdo para a gente conversar e gerar comunidade, gerar consciência, que esse é o objetivo aqui, tá bom? Uma ótima terça-feira para todo mundo e até o próximo chá.